Então, voltando aqui, né? O Senhor, Ele traz um alimento para nós e, na maioria das vezes, né, esse alimento pode ser um grão de feijão. Mas, quando a gente tem entendimento do que aquele grão de feijão significa na nossa vida, é uma feijoada. E para você comer uma feijoada, você tem que estar preparado, né? Porque senão essa feijoada pode te fazer mal, certo? E o que é estar preparado? É você conhecer a linguagem de amor de Deus. E a gente conversava esses dias, né, sobre a visão que a gente tem do nosso pai. O pastor ministrava na célula, e eu falei brincando que o meu pai, brincando mas é sério, né? Que o meu pai foi uma pessoa tão maravilhosa que a função de um pai é trazer para um filho a visão de Deus. E eu falei que o meu pai, ele me deixou a visão completa de Deus, inclusive sobre a ira, né? Que é o que eu mais lembrava, porque ele me ensinou a obedecer. E tem uma coisa que a pastora Thalita Pereira ministra, né? Ela ministrou uma vez e eu amei aquilo, e aquilo traduziu algo dentro do meu coração e na minha história de vida, de infância, na minha história com o meu pai. Aquilo traduziu o que o meu pai me ensinou de mais precioso, que é obedecer. E ele me ensinou a obedecer do jeito que ela prega, né? Imediata, absoluta e com alegria. Na verdade, o meu pai me ensinou a obedecer imediata, ou seja, na hora que ele pedia, absoluta, ou seja, exatamente do jeito que ele mandou, sem tirar nem pôr. Só a parte da alegria é que não, porque o meu pai, durante a vida dele, ele não tinha conhecido Jesus como a gente conhece, ele conheceu mais no final da vida, e eu pude ver esse pai, né, transformado num pedacinho da vida. Mas o com alegria eu aprendi com Deus. E quer saber? Mesmo o meu pai estando na glória do Senhor hoje, né? Eu posso dizer que ele me ensinou, assim, a obedecer imediata, absoluta e com alegria. Porque por causa dele, eu consegui entender o coração de Deus, entender as lições até mais duras de Deus, né? E saber que poder ficar alegre com isso, porque eu consegui enxergar que até a ira de Deus é amor. Então, é uma lição bem linda, assim, bem importante. E o Senhor colocou no meu coração esse salmo, né? Que é o Salmo 23, e ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Amém? Então, eu preparei um slide, porque quando eu quero assim que algo fique marcado na mente de vocês, eu sempre dou um jeito assim, ou eu faço um slide ou eu coloco alguma coisa aqui na frente. E tem algo que eu quero transmitir para vocês que o Senhor ministrou numa coisa tão simples a minha vida nessa semana, assim, de um jeito que eu jamais poderia pensar. Então, só pode ser o Espírito Santo de Deus ministrando a nossa vida. Tá? Pode passar, amor, por favor? Então, a gente acabou de ler o Salmo 23 e meditar na palavra de Deus é algo que os nossos pastores estão falando para a gente com constância, né? Que a gente deve meditar na palavra de Deus, e a meditação na palavra de Deus, ela é aprendida. E o que a gente vai fazer aqui hoje é um modelo de meditação, né, que você pode, aliás, vai ficar de tarefa para casa. A gente vai
tentar expressar o que o Senhor ministrou na minha vida num pedacinho aqui. E aí, com aquilo que Ele ministrou na minha vida, você de tarefa para casa vai meditar sobre todo o Salmo 23, certo? Pode passar, amor. Então, o Senhor me falou, me lembrou, né, sobre a caminhada da fé. Ele me pediu para falar sobre a caminhada da fé. Nessa caminhada da fé, pode passar, amor, mais um. Então, nessa caminhada da fé, nós temos ali duas figuras, né? A primeira, ela representa um bebê, tá? Então, fisicamente falando, né, um bebê, ele é totalmente dependente dos pais, totalmente dependente dos pais. Ele aprende a conhecer as pessoas que cuidam e se importam com ele, né? E ele consegue se expressar, né, através de movimentos, mesmo pequenininho, ele já sabe quando ele é amado, né? Ele confia nessas pessoas, né? Que ele aprendeu a reconhecer, né, por quem ele é amado. Então, ele confia nelas para receber consolo, ele confia nela para matar a fome e a sede, né? Ele estabelece uma forma de comunicação para isso. E ele também confia nessa pessoa para curar as suas dores, entre muitas outras coisas. Mesmo um bebê, ele tem essas habilidades, né? E o que o Senhor também falou para mim é que para ele sair de um ambiente geracional para a vida, ele precisa de alguém, né? Ele precisa de médico. Na verdade, ele precisa de uma equipe, certo? Para que ele possa vir ao mundo com segurança, né? Existe um parto meio estranho aí, mas o mais seguro, né, é o tradicional. Tem uma equipe médica, tem um centro médico equipado, né? Porque se alguma coisa, né, não tiver bem conforme ali, a gente tem condição, né, de contornar com a ajuda e a presença de Deus. E também ele se comunica apenas com movimentos, certo? E aí, quando o Senhor fala sobre esse bebê, né, fisicamente, ele também fala para nós sobre o nascer espiritual. Então, olha só, para uma criança, né, sair do ambiente geracional para vir para a vida e viver a vida e cumprir o seu propósito, ela precisa de uma equipe, certo? De uma equipe médica, não é? Ela não precisa do padeiro nem do pedreiro, não, ele precisa de uma equipe médica. A menos que o padeiro e o pedreiro já, né, entendam minimamente sobre parto ou numa condição adversa. Mas o que a gente espera? O natural é uma equipe médica. E aí o Senhor faz um paralelo com o nosso nascimento espiritual, onde nós precisamos de uma equipe médica, certo? Quando eu estava no ambiente geracional espiritual, existia uma célula que orava por mim para eu nascer. Eu nem conhecia eles. Eu não conhecia eles fisicamente. Eles também não me conheciam fisicamente. Eles só conheciam o meu nome e a minha parentela. E o amor da minha parentela por mim. E através desse amor, eles oraram. Então era um ambiente geracional. E quando eles estavam lá orando, reunidos naquela célula, aquilo já era uma igreja. Aquilo era uma célula da igreja de Cristo, né? Então, lá, naquele ambiente, eu comecei a nascer espiritualmente. E fui aprendendo muitas coisas a respeito do Senhor, a respeito da palavra, né? Fui crescendo espiritualmente. Aí a gente tem aquela imagem daquele menino, você pode ver que ele já tem alguns anos de vida, mas ele ainda se machuca, certo? Ele ainda sofre danos, sente dor, tem momentos de dificuldade e precisa de cuidado também. Ele continua precisando da provisão do pai, né? Então, listei algumas coisas aqui. Ele já tem nessa idade uma certa maturidade a respeito de questões relacionadas à infância, relacionamento,
obediência aos pais, né? Ele já sabe quando o pai olha meio torto, né? Se ele mora numa casa igual a minha, né? Que a minha mãe só olhava, não falava nada, a gente já sabia que alguma coisa ali tinha que melhorar, né? Então ele já tem algum conhecimento, alguma maturidade. Mas ele se comunica com a fala já. Não é mais com o movimento, né? Ele se comunica com a fala. E ele também expressa sentimentos e necessidades com mais clareza, porque ele fala, porque ele identifica a sua dor, porque ele cresceu, né? Então ele já cresceu mais, já evoluiu, já tem uma certa maturidade. E tem uma coisa também, é que ele observa o que vê como uma esponja e reflete como um espelho o comportamento dos adultos, né? E embora ele seja ainda dependente dos pais, né? Tem um provérbio africano, né, que diz assim, que precisamos de uma aldeia para educar uma criança, não simplesmente os pais. Porque às vezes, né, a gente mora numa casa cheia de princípios e valores, mas o lugar que a gente vive, o bairro, a cidade, o país e o mundo não tem os valores de Deus, certo? Então, eu tenho que treinar, né, esse filho, porque é nesse ambiente que ele está, certo? E, embora ele já tenha alguma experiência, ele ainda é dependente dos pais. E, dependendo de como é a criação, se esse pai, ele trabalha no emocional dessa criança, ele vai ganhando maturidade a respeito de valor, né? O pastor ontem falava sobre algo que tem preço e algo que tem valor, né? E existe a diferença nisso, né? Algo que tem preço, por exemplo, isso aqui tem um preço, certo? O preço dessa chapa, o preço dessa base, né? Essa pintura, parafuso, isso tem um custo. E com esse custo mais o lucro de quem fez o trabalho, que é o propósito do trabalho dele, né? Você tem um preço. Mas, de repente, eu vou pegar aqui o meu celular, mas eu não tenho nenhum apego ao celular. Mas digamos que isso daqui representasse, sei lá, uma cartinha que eu recebi da minha filha, das minhas filhas, do meu filho, sei lá. Essa cartinha tem um valor muito maior. A mensagem que está lá é um valor muito maior do que aquele papelzinho, que deve ser, sei lá, centavos, talvez décimos de centavos, né? Então, isso é valor. E o valor é você que coloca nas coisas, com base naquilo que você carrega. Isso é valor. Então, existe muita diferença entre preço e valor. E esse filho aqui, ele torna-se cada vez mais exigente, se eu não ensino ele a respeito de preço e de valor das coisas, certo? Então, aqui a gente tem a fase bebê e a fase menino. Quando a gente olha nessa fase menino para a nossa vida espiritual, né, a gente vê assim, conforme eu vou aprendendo da palavra, eu já consigo me comunicar no ambiente de celebração, de paz, de ministração da palavra, eu já consigo me comunicar na linguagem de Deus. Eu já consigo entender, quando eu leio uma palavra na Bíblia, um versículo, né, eu já consigo comunicar ele, porque o Senhor falou comigo. E às vezes tem coisas que são tão profundas em Deus, que mesmo que você tenha uma vida de caminho, sei lá, 50 anos servindo a Deus, tem coisas que as palavras que você conhece não traduz o ensinamento que o Senhor trouxe para o seu coração. Mas a gente já consegue se comunicar. Eu aqui, por exemplo, estou me comunicando com vocês. O Senhor, Ele me deu experiência e testemunho em algumas áreas da minha vida que me trouxe até aqui e me possibilita transmitir isso para vocês. Então, eu posso dizer que eu não sou mais um bebê, certo? Eu já consigo hoje separar o que é preço do que é valor na minha vida, né? Eu já consigo fazer escolhas mais sábias, né? Eu já tenho um certo grau de maturidade
a respeito das questões espirituais, sobre a importância de conhecer os princípios e obedecer aos princípios, mesmo que eu não entenda no começo, mesmo que a carne, que é muito sem vergonha, não queira obedecer, eu já sei que eu tenho que obedecer, certo? Porque a maturidade espiritual, ela me fez crescer e saber que isso é bom para mim, tá? Aí, pode passar, amor, para a próxima. Só que daí, de repente, ó, aí eu já sou um adulto, né? Um adulto espiritual, certo? Às vezes eu ainda sou um bebê, às vezes eu ainda sou um menino, achando que eu sou um adulto espiritual, mas às vezes eu sou sim um adulto espiritual. E aí me comporto como um bebê, sou surpreendida por Deus em alguma área da minha vida, eu já me achava, deixa eu até ler o termo que eu escrevi aqui, espiritualmente avião já, né, achando que sabe tudo e tal, aí vem o Senhor te dar uma rasteira. É falta de amor, será? Ele vem para esticar, né? Para esticar a nossa fé, para esticar o nosso caráter, né? Para esticar o nosso conhecimento, né? A respeito da palavra. E aí o que acontece? Quando você vê esse rapaz, né? Na posição de um bebê, certo? E espero que aquilo lá não seja um palavrão, porque eu não conheço aquela língua, mas na verdade eu só usei essa imagem porque às vezes eu sou um adulto espiritual, tá? E me comportando como um menino mimado, porque eu não tenho de Deus aquilo que eu queria que ele me desse. Então esse louvor que foi cantado hoje, né? Muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. É muito profundo e ele tem a ver com a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Porque eu não posso me comportar como um bebê. Eu não posso me comportar como um bebê. Mesmo que eu seja um bebê espiritual. A gente pode ter bebês espirituais ouvindo essa ministração hoje. Mas mesmo esses bebês espirituais, né? Eu quero que você saiba que quando tudo correr bem, você não vai ser esse bebê espiritual, porque o lugar de paz, o lugar de bênção, o lugar de plenitude de vida, né, que o Senhor tem para a nossa vida é no lugar de maturidade espiritual e de pé, não assim. A gente pode até cair, mas eu não posso ficar nessa posição, certo? Eu tenho que buscar em Deus para levantar. Pode passar, amor. Aí até eu coloquei aqui essa foto, né, para lembrar que quando isso acontecer, porque eu não vou dizer assim, sim, é quando, porque vai acontecer. Vai acontecer. Aconteceu comigo, eu não sou a única, certo? Aconteceu comigo e vai acontecer. Então, você pode chorar, você pode ficar fedido pelo pecado, você pode voltar tudo quebrado, mas volta para o Senhor. Volta lá, volta para o Pai, aprende a lição, né? Aprende aquilo que precisa ser aprendido. E o Senhor, o que Ele quer nessa noite é nos dar discernimento nas áreas da nossa vida de como eu estou, certo? Dentro desse versículo que Ele fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pode passar, amor. Então, ali, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o primeiro versículo e a chave de muitas coisas na nossa vida. Muitas coisas na nossa vida. E eu fiquei muito surpresa. Pode passar, amor. Porque o versículo ele tem duas partes, né? A parte A e a parte B. Pode clicar. A parte A, que é o Senhor é o meu pastor, e a parte B, que é nada me faltará. Mas sabe sobre o que o Senhor ministrou ao meu coração? Pode passar, amor. Sobre aquele ponto e vírgula. Sobre aquele ponto e vírgula.
Aí o Espírito Santo ministrou ao meu coração assim, vai lá procurar a linguagem, né, do português, o que significa uma vírgula, o que significa um ponto e vírgula. Aí eu dei uma pesquisada lá, daí eu entendi, eu falei, entendi, captei, Espírito Santo. Então, uma vírgula, ela tem duas funções, né, numa frase. Ou ela separa itens, né, ou ela separa uma explicação da primeira frase. Isso é uma vírgula. Você expõe algo, põe uma vírgula e dá uma explicação, certo? Então, é um tempo curto. Ou ela separa ideias, ou ela separa tempos, mas ela é um tempo pequeno. E aí, quando eu procurei o ponto e vírgula, gente, é a chave de tudo na nossa vida. Ponto e vírgula, ele é um tempo. É um tempo maior numa frase. E aí, quando eu olhei para essa frase de novo, daí já ministrada pelo Espírito Santo sobre o que significa esse ponto e vírgula, eu falei, entendi. Eu entendi, assim, muito claramente que quando o Senhor... Pode passar, amor. E nessa frase aqui, pode dar mais um clique e mais um. Eu entendi o seguinte, que aquele ponto e vírgula, ele representa um tempo. E que quando o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então faz de conta que isso aqui é o ponto e vírgula. São dois tempos diferentes. Quando o Senhor é meu pastor, ponto e vírgula, depois de um certo tempo, nada me faltará. Esse tempo aqui, esse ponto e vírgula, depois de um certo tempo, tanta coisa acontece nesse ponto e vírgula, né, em várias áreas da nossa vida, e às vezes o Senhor já é o meu pastor em várias áreas da minha vida, em algumas ainda não, e às vezes você não entende por que mesmo o Senhor sendo o seu pastor, ainda tem alguma coisa que te falta. Complicado, né? A gente tem que olhar para esse ponto e vírgula de uma forma diferente hoje. Toda vez que a gente for ler os versículos na Bíblia, a gente tem que ver que aquela vírgula ela está explicando alguma coisa, mas se tem um ponto e vírgula, para e medita. Porque ali vai ter tempo, ali vai ter trabalho, ali vai ter renúncia, ali vai ter... vai precisar de consolo, de abrir mão de algumas coisas, de paciência, né? Então, esse trabalhar do Senhor, ele está bem ali, ó, naquele ponto e vírgula, porque aquele ponto e vírgula separa um tempo quando o Senhor é meu pastor e o nada me faltará. E tem mais uma coisa que ele ministrou ainda sobre isso. Vamos adiantar aí o passo, amor? Então, ali, até esqueci. Então, o Senhor é meu pastor. Quando que o Senhor é meu pastor? Quando eu me coloco debaixo da autoridade dele, como aquela ovelhinha, né? Ele faz eu acho que todos já entendem essa, como o pastor fala, alegoria, né? A respeito de pastores de ovelha. Então, se o Senhor é o meu pastor, chamando de Senhor, porque às vezes ele é o meu Senhor, mas não é o meu pastor. Eu não deixo ele conduzir a minha vida. Qual que é a função do pastor? Conduzir as ovelhas. É isso que o pastor faz. Conduzir as ovelhas sempre para um lugar de descanso, para um lugar de alimento, para um lugar seguro, né? Então, às vezes, o Senhor é o meu pastor. E quando o Senhor é meu pastor, eu fico esperando bem rápido, assim, ó. Tipo, hoje o Senhor é meu pastor, aceitei Jesus, hoje. E aí eu quero que nada me falte. Eu olho para o Senhor como um shopping, sei lá, uma loja. Uma fonte de como que é o gênio da lâmpada? Né, que você só esfrega lá e... Né? Então, o Senhor é o meu pastor
quando eu me coloco como uma ovelha. A ovelha, ela tem algumas características, depois, né, você pode procurar a respeito da personalidade desse animal, né? Mas ele é um animal que é totalmente dependente do pastor. Se você se o pastor não conduzir ela morre de fome, morre de sede. Então, ela é totalmente dependente do pastor. E quer saber? Deus, ele não gosta da gente adulto querendo ser independente. Ele não gosta da gente adulto querendo ser independente. Não, ele quer a gente adulto para ajudar ele no trabalho dele. Mas ele quer um adulto totalmente dependente de Deus, porque senão a gente faz besteira. Senão a gente se acha aquele espiritual avião ali, e aí a gente faz besteira. Certo? Então, o Senhor é o meu pastor. Pode dar mais um clique, amor? Então, esse nada me faltará. Está vendo a alegria daquele menininho? É isso que o Senhor está falando para a gente. Esse nada me faltará. Não tem nada na mão dele. Nada. Mas ele está feliz. Tem nada na mão dele, mas ele está feliz. E é para esse lugar. Por que Deus quer me levar para esse lugar? Não é porque ele quer escassez na minha vida. Não, não é isso. É que se o Senhor é meu pastor e eu me coloco como uma ovelha do rebanho dele, e eu coloco a minha esperança, as minhas expectativas, a minha alegria, tudo aquilo que é importante que me dá estrutura emocional nas coisas ou nas pessoas, eu vou ficar frustrado. Vou ficar triste. Vou ficar deprimido. Eu não vou cumprir o propósito de Deus, que é que eu tenha uma vida plena. É isso que Deus quer para nós. Eu tenho uma vida plena. Pode passar, amor? Mais um clique. Então, a gente já ministrou algumas vezes, né, a respeito dos valores de Deus, né, nas diversas áreas. Mas o Senhor hoje ele me trouxe três áreas, né, onde é muito necessário que o Senhor seja realmente o meu pastor, né? E dentro daquela pequena revelação que o Senhor trouxe para nós, né, de que quando o Senhor é o meu pastor, não me falta. Então, a primeira área é na reconstrução do meu caráter. Porque a gente nasce pecador. A gente nasce pecador, a gente é criança, a gente já é egoísta, já tem manifestações egoístas, né? Então a gente nasce pecador. E aí, a primeira lição que eu tenho que aprender na reconstrução do meu caráter, porque o meu caráter ele tem que ser semelhante ao caráter de Deus, eu tenho que retomar o meu caráter, remodelar o meu caráter, segundo o caráter de Deus. Então eu preciso saber 3 coisas a respeito do caráter de Deus. A primeira delas é que a base do caráter de Deus é amor. É base. A base é fundamento, é fundação. Você construir uma casa e você não colocar uma fundação lá, ela nem em pé não fica. Você não consegue nem terminar essa casa. Você nem consegue elevar as alvenarias, ela cai. Então, o amor é a base do caráter de Deus. Por quê? Porque Deus quer todo mundo feliz. Deus quer todo mundo tendo uma vida plena. Deus quer todo mundo respeitando um ao outro, porque é só dessa maneira que a gente tem vida plena. É só dessa forma que o medo sai do mundo. Se eu puder confiar nas pessoas. E é o amor que faz isso. A outra coisa que Deus ensina pra gente é que a base da lei de Deus é o amor. E a base da lei de Deus é o amor nesse aspecto. Porque ele não vai preferir um e preterir o outro quando ele estabelece a lei. E a lei de Deus é uma lei de governo perfeito. Porque Deus é perfeito. Eu sempre brinco, né, que nunca nenhum planeta caiu na sua cabeça. Porque o universo é governado por Deus
E Deus é perfeito, é excelente. O governo de Deus é universal. Então, para uma pessoa que governa o universo, será que ele não vai conseguir governar a nossa vida? Para uma pessoa que mantém o Sol naquela dimensão, naquela distância, que é uma distância segura para a gente não morrer queimado, será que esse Deus não tem competência para cuidar da nossa vida? Outra coisa é que a base da justiça de Deus é amor. Sempre dentro dessa mesma linha. Porque uma coisa é lei e outra coisa é justiça. A lei, ela estabelece como governar. E a justiça verifica o cumprimento desse governo. E julga aquilo que está ok e coerente com a base daquele governo, que no caso é o amor, e que transforma aquilo que precisa ser transformado, porque não está de acordo com aquela base de governo. No caso, nosso e o nosso caráter. Não está de acordo com a base de governo de Deus. E como ele é bondoso, generoso, misericordioso, ele nos mandou Jesus para dizer: ei, vocês estão distantes do propósito. Para nos dizer como voltar para esse propósito. Pode dar um. Então, olha só. Então, assim, quando o Senhor é meu pastor, no meu na área do caráter, não vai me faltar entendimento para as leis do Senhor, mesmo que ela não me beneficie. Como, por exemplo, teve aí nessa questão da pandemia, aquele salário, esqueci agora como é que é o nome, que o governo deu, o auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial era para quem não tinha renda, certo? Tinha renda, não tinha que ir lá pedir auxílio emergencial. Pessoas, né, na miséria lá, e eu tô tendo uma fonte de renda. Então, eu tenho entendimento que mesmo na minha dificuldade ali, do meu trabalho e tal, mas se eu tenho uma renda, não era para eu ir lá tirar de quem não tem, certo? E eu fiquei sabendo de várias pessoas que não precisavam, né? Então, assim, às vezes tem uma lei também que não me beneficia em algum erro que eu cometi. Eu cometi um erro e não importa se eu sabia ou não daquela lei. Porque os inocentes, assim, os desavisados, né, os ignorantes, não são desobrigados, né, das sanções da lei, caso você não cumpra elas porque você não conhecia. Então, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, e ela está aí, né, o Senhor deixou uma igreja para pregar, e elas não foram alcançadas por causa da sua rebeldia, né? Ela não vai reconhecer quando ela chegar lá diante do Senhor, certo? Então, não vai faltar entendimento a respeito das razões e das bases dessa lei. E porque não vai faltar entendimento, não vai faltar humildade para reconhecer que eu tenho que me colocar debaixo desse governo. Porque eu tenho um caráter que é desviado, né, dos propósitos de Deus, que saiu da linha, né, e que precisa voltar para a linha. Então não vai me faltar humildade para reconhecer isso e nem para desejar me submeter. Certo? Mas quando que isso vai acontecer? Quando eu sou pecador? Sim. Só que quando eu sou um pecador que se coloca, né, debaixo do senhorio de Jesus, como uma ovelha, para ser conduzida por ele. Certo? E aí também não vai me faltar amor para cumprir os mandamentos de Deus acerca do amor. É porque existe
Uma frase que a gente já ouviu bastante. Deus é amor e quem está com Deus tem amor, certo? Então, se o Senhor é meu pastor, não vai me faltar amor, tá? Pode passar, amor. Aí tem uma outra área que o Senhor falou comigo, que é bem importante na nossa vida, que é a reconstrução dos meus relacionamentos. Por que a gente está falando reconstrução? Porque a pessoa que nasceu, né? Eu, por exemplo, eu não nasci num lar cristão e com entendimento da palavra que eu tenho. Mas eu construí relacionamento. Meu caráter foi construído errado. Os relacionamentos é necessário reconstruir. E esse relacionamento fala de relacionamento com o nosso Pai Celestial. Esse relacionamento fala da minha vida conjugal, como é o marido, ou com a esposa, né? Fala do relacionamento com a família, com amigos e outras pessoas com as quais eu me relaciono de todas as formas, profissionalmente, comercialmente, certo? Então, acho que uma das tarefas mais difíceis para a gente conseguir crescer e ter paz na área de relacionamento. Porque existe a minha personalidade, as minhas virtudes, meus defeitos, e a personalidade do outro e as defeitos. E ontem o pastor ministrou uma palavra muito linda aqui na célula, que falava de um relacionamento muito maravilhoso entre Davi. Não vai repregar ela aqui, mas não perca na próxima célula, né, a palavra, porque aos poucos, né, um tijolinho que o Senhor coloca em cada reunião da congregação, né, é um tijolinho que Ele coloca. Mas na reconstrução dos meus relacionamentos, né, não vai me faltar, se o Senhor for o meu pastor, pode passar, amor. Não vai me faltar os frutos do Espírito. Está lá em Gálatas 5, no versículo 21 e 23, né? Que fala que os frutos do Espírito são amor, alegria, o amor aparecendo de novo, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A gente não vai ministrar sobre cada um, mas também a tarefa de casa, a gente ter profundo entendimento, né, sobre esses frutos do Espírito. E a única coisa que eu me lembrei que eu quero deixar aqui para vocês a respeito desse tópico 2 da reconstrução dos meus relacionamentos, são duas coisas. A primeira, dentro de um relacionamento conjugal, por exemplo, o Senhor ele fala assim, que os dois eles formam uma só carne, certo? Quando a gente se une, nós formamos uma só carne. E na matemática, 1 mais 1 são 2, certo? Só que, para Deus, Ele falou que 1 mais 1 tem que ser 1, então não pode ser 1, tem que ser 0,5 mais 0,5 igual a 1. Então, 50% da Ida tem que morrer. 50% do Jefferson tem que morrer. Porque 50 mais 50 dá 100%, que é o 1 que o Senhor pediu, certo? Só que, nesse relacionamento, às vezes a gente mata os 50% bom das virtudes, e não é isso que tem que morrer. Tem que morrer as debilidades que a gente tem. O egoísmo, a falta de paciência, a cobiça, entre outras coisas. Isso tem que morrer. Do lado dele também, para que somando a gente seja uma só carne, a semelhança de Deus. E a outra coisa que o Senhor me lembrou de uma ministração, que eu achei muito lindo, é o seguinte. A gente começa a caminhada com Deus, e isso vai falar muito em relacionamento, acho que mais em relacionamento do que qualquer outra área da nossa vida. A gente começa a caminhada com Deus e a gente vai aprendendo muitas coisas lindas. Por exemplo, ali a gente tem uma lista de virtudes, certo? Que são os frutos do Espírito.
E aí a gente começa essa caminhada e tal, e aí durante um tempo da nossa vida, e também dependendo da situação que a gente se encontra, a gente é tipo um cachorro adestrado. Cachorro adestrado, ele faz tudo. Cachorro adestrado, ele faz tudo que você manda, certo? Tudo que você manda. Manda correr, ele corre, joga um pauzinho lá, ele vai atrás. Manda sentar, ele senta. Manda parar de latir, ele para. Não deixa ele pular na gente, ele não pula. Só que tem uma coisa. Coloca um alface na frente do cachorro para ver se ele vai comer. Não vai. Por quê? Porque a natureza dele continua igual. Ele é cachorro, ele não se alimenta de vegetais, certo? Então, o que Deus falou no meu coração, né? Eu não posso ser o cachorro adestrado, certo? Por isso que eu tenho que olhar para a cruz de Jesus e para cumprir o propósito do Senhor na minha vida, eu tenho mesmo que ir lá para o Calvário e morrer, matar dentro de mim tudo aquilo que me coloca longe do propósito de Deus. Eu não posso ser um cachorro adestrado que está só fazendo as coisas para receber algo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, não são as coisas. Senão você é um cachorro adestrado. Não é para isso, esse não é o propósito do Senhor. Nesse versículo e nessa lição que ele ensina para nós, certo? Pode passar, amor, por favor. E aí tem a terceira área, né? Que o Senhor ministrou ao meu coração, que é a reconstrução da minha vida. Então, o Senhor reconstruiu o meu caráter, porque ele reconstruiu o meu caráter, ele me ajudou a reconstruir os meus relacionamentos, né? E depois que ele reconstrói o caráter, isso não é assim, também não é nessa sequência, né? Depois que ele reconstrói o nosso caráter, reconstrói os relacionamentos, ele também quer reconstruir a nossa vida. A vida material, a vida emocional, né? A vida ministerial, espiritual, né? Onde você se relaciona com Deus, né? E aí ali o Senhor fala de restauração das emoções, e aí ele falou da ansiedade, daí eu pensei também uma ministração que eu ouvi muito interessante a respeito da ansiedade, onde a pergunta foi feita assim: ansiedade, ela é falta de fé? E aí a pessoa que respondeu disse não. A ansiedade é algo de bom que Deus criou dentro de nós. A ansiedade, ela é tipo um alarme. Você instala na sua casa e se está tudo bem, ele não toca. Mas se tem um perigo, alguma situação ali que saiu fora do eixo, aí o alarme dispara e você faz o quê? Você toma providência. Vai lá ver o que está acontecendo, certo? Então, a ansiedade, ela tem um propósito na nossa vida, né, que não está ligado à fé ou falta de fé. Não, ele está ligado a esse alerta que o Senhor nos dá. Então, por exemplo, assim, eu estou ansiosa, quer dizer que tem alguma coisa ali que não está certo. E eu tenho que ter discernimento para ver por que eu estou ansiosa. Então, um alarme que fica disparando toda hora, acaba a energia. Sai do propósito. Tem hora que você não vai nem ver o que é. Que é aquela pessoa que, por qualquer coisa, já fica nervosa, já perde as estribeiras, já perde o equilíbrio emocional. Aí já não é mais ansiedade, certo? Já se tornou patológico. Porque a ansiedade é um convite de Deus para mais fé, para ter mais fé. A ansiedade é assim, ó, Deus incomodando a gente ali, ou numa área que eu não estou, numa área que eu estou precisando melhorar, ou numa situação que eu estou caminhando para o pecado, estou indo para perder, né, o eixo, né, de acordo com os princípios. É um incômodo. O Espírito Santo te faz ficar ansioso. Só que você não pode morar ali, entendeu? Você só vai sentir essa ansiedade e aí você vai discernir sobre por que você está ansioso e para qual lugar o Senhor vai te conduzir para melhorar isso. Então, a ansiedade, ela tem um tempo para ser bênção na nossa vida, certo? Se passa disso, já não é bênção mais. Então, é isso que o Senhor ministrou ali. E também atitudes. As minhas atitudes têm que ser coerentes com o propósito de Deus. Na família, na minha vida, né? No ministério que estou
ali vivendo e trabalhando em gratidão ao Senhor, né? Então, as atitudes elas têm que ser coerentes com esse propósito. E as ações falam de trabalho mesmo. O amor pode passar aí. Então, assim, ó, eu recebo, né, uma demanda através da ansiedade em alguma área da minha vida. Recebendo essa demanda, eu tenho que ter condição de discernir de onde vem essa ansiedade. Quando eu consigo discernir, eu vou ter a atitude correta para sair daquela situação, certo? Só que aí eu já sei, tenho atitude, mas eu não trabalho. Não, eu tenho que ir lá e eu tenho que trabalhar. O Senhor vai mandar eu fazer alguma coisa. Se eu estou, por exemplo, com uma ansiedade na área financeira, né, eu tenho que ver, tá, qual que é o lugar de paz? Por causa, né, a causa daquela ansiedade e o lugar de paz para aquela situação. E aí eu tenho que fazer aquilo. As ações e as atitudes, elas têm que ser coerentes com o propósito, certo? E aí, quando o Senhor é o nosso pastor, não falta consolo nas emoções, na ansiedade. Porque ele traz discernimento sobre aquilo que está incomodando. Às vezes é algo tão simples. Por exemplo, uma discussão antes, quando eu não tinha entendimento a respeito, né, de como o inimigo age na nossa vida, às vezes um julgamento errado de uma pessoa me tirava a paz. Eu não ia brigar, porque eu não sou de brigar. Mas eu ficava angustiada. Hoje eu falo, ela só faz isso porque não tem discernimento a respeito. Porque não nasceu de novo, porque não conhece Jesus. Então, não falta consolo. Não falta confiança também. Porque às vezes o Senhor pede algo ousado para você fazer. Para você sair daquela situação que está causando ansiedade, Ele te pede ousadia e confiança nele. Você precisa disso. De ousadia e confiança no Senhor para chegar lá naquele lugar. E também, né, que é o lugar de paz. E a provisão, que é provisão mesmo, né, financeira, porque afinal de contas não vamos ser hipócritas, a gente precisa de dinheiro nessa vida. A gente procura, a gente não, isso raramente isso fala no nosso coração aqui na igreja sobre essa parte, porque a gente está muito preocupado que o Senhor seja mesmo o seu pastor, para que nada te falte. Mas esse nada não é só as coisas materiais e financeiras, das quais a gente precisa. Então, se o Senhor for o seu pastor, você vai saber exatamente buscar a tua provisão, sem ser escravo de nada, certo? Pode passar, amor. Então, eu quero assim que vocês olhem para esse ponto e vírgula das ministrações e na vida de vocês, né? Então, me levou 3 perguntas para serem feitas nessa noite a respeito disso. Então, ele fala assim: em que área da sua vida você precisa se colocar como ovelha, sob o comando do Senhor como seu pastor? Qual área da sua vida você pode estar um pouco ansioso, né? Precisando de consolo, precisando de provisão de Deus? Está faltando aquilo que Deus tem para te dar, né? Em que área da sua vida que você ainda não se colocou como uma ovelha do Senhor? Aí a segunda pergunta que o Senhor fez: em que área o Senhor é o seu pastor? Ele já é o teu pastor. E você precisa apenas se mover para o lugar de abundância. Porque você ainda não foi para lá por rebeldia. Ou você não foi ainda para lá por falta de confiança em si mesmo. Porque quem confia em Deus, quem conhece Deus, e sabe o quanto Ele te abençoa, você confia nele. Você confia em si mesmo também. Mas não por causa de você, dos seus títulos ou etc. Você confia porque você confia no Senhor. Ou também, às vezes, é preguiça. Só preguiça. Não tem nem o que falar, né? A respeito da preguiça.
Ou às vezes, falta de ousadia no Senhor. Como Davi. Davi foi muito ousado no Senhor. Glória a Deus, né? Que ele teve ousadia lá para ensinar para nós hoje como ser ousado. Ele tinha lá uma pedrinha e um gigante enorme, certo? E o Senhor era o pastor dele. Por isso que ele ousou, derrubou aquele Golias, né? E a terceira, será que em alguma área da sua vida você está num lugar onde nada te falta, mas o Senhor não é o teu pastor? Vou perguntar de novo. Será que você está em algum lugar onde nada te falta, mas o Senhor não é o seu pastor? Porque o inimigo, ele faz isso também. Ou ele tira o que você tem, porque ele veio para matar, roubar, destruir, ou ele também te enche de coisas. Você não tenha falta de nada. Disso e porque a gente vê o Senhor da forma errada, como se fosse um shopping center, onde você precisa de alguma coisa, você tem dinheiro e você vai lá e compra, e tá tudo na força do seu braço. Você acha que não precisa de Deus. Porque a gente precisa dele por amor mesmo. Para ter vida de verdade, né? Porque a vida sem Deus é escravidão. Como a gente fala no deserto, miragem. A vida sem Deus é só uma miragem. Então, pode passar, amor. Então, voltando ali para esse nosso versículo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, esse versículo, ele não fala de coisas. Esse versículo, ele fala de abundância. De quem Deus é na nossa vida. Para que a gente não precise de nada desse mundo para ser feliz, para ter a vida plena. Tem acho que foi o pastor Luciano Subirá, que ele ministra muito, você buscar Deus até que nada mais te falte. Até que você não precise mais de nada, a não ser de Deus. Quando a gente fala hoje sobre isso, parece impossível viver isso, né? Afinal de contas, a gente precisa de muitas coisas. A gente precisa de dinheiro, precisa de uma casa, precisa de alimento. Só que o Senhor provê tudo isso para nós. Eu não preciso depositar a minha vida, que tem valor para Deus enorme, em uma coisa. Tem que ser maior do que isso. Deus tem que ser Deus de verdade na minha vida. Se eu tiver nesse lugar onde o Senhor é realmente o meu pastor, não é assim, nada me faltará. Não, se esse lugar se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará. E eu vou ficar ali, adorando o Senhor, amando o Senhor, louvando o Senhor, e enquanto eu faço isso, porque Ele me ama, e Ele viu que eu cresci, e Ele viu que Ele é mais na minha vida, que eu não sou escrava de coisas, não sou escrava de dinheiro, não sou escrava de relacionamentos, não sou escrava de mais nada. Ele vem e Ele conhece as minhas necessidades, porque foi Ele que me fez. E Ele vai colocar tudo ali do ladinho. E nunca vai me faltar nada. Nunca. Porque o Senhor é o nosso pastor. E é por isso que nada me faltará. Amém? Você pode se colocar de pé?
Peça para o Espírito Santo ministrar o teu coração agora sobre esse ponto e vírgula que está aí na tua vida, te trazendo dor, te trazendo ansiedade, te trazendo choro. Pede para o Senhor te ajudar a discernir. O que você pode fazer para que o Senhor seja o seu pastor nessa área? O que o seu pastor está pedindo para você nessa área? Para que você possa ser conduzido no propósito correto para um lugar de onde nada te falte. E como serafim se cobre o rosto ante a ti. Faça uma oração para o Senhor a respeito dessa área. Esconda o rosto para que vejam tua face. Abre teu coração para Ele, abre a tua mão. Abre a tua mão e fala para Ele, Senhor, coloca aqui para que tu cresças só aquilo que o Senhor deseja, Pai querido, que eu tenha. Para que eu seja, Senhor, conforme o seu projeto, o seu caráter, o seu propósito para a minha vida. Me esconde, só teus olhos. Traz entendimento, Senhor, para mim. Debaixo de me ajuda, Senhor, a sair desse lugar da ansiedade, Pai, para um lugar de bênção, de paz, meu lugar secreto, de provisão, só tua graça, de amor, tua presença, de abundância, de vida plena. Me ajuda, Senhor, a enxergar e enxergando e entendendo que eu possa, Senhor, ter atitudes coerentes para esse lugar de abundância e plenitude nessa área, Senhor, que eu tenho enfrentado tantas lutas. Me ajuda, Senhor, a abrir mão da rebeldia, desse espírito rebelde, Pai. Me ajuda, Pai. Revela, Senhor, o que tem dentro de mim, Pai, que atrapalha os planos de vida para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos. E como serafim se cobre. Me ajuda, Senhor, a ser uma ovelha de verdade que é conduzida pelo Senhor, que é um pastor que me ama, que se preocupa comigo, que me conduz, que me provê, que me leva às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Mais e mais, me ajuda, Santo dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Senhor, que esse louvor, Pai, possa ser cantado nas minhas atitudes, na minha vida, no testemunho de vida, no dia a dia, nas decisões que eu tomo, nas escolhas que eu tomo, nos meus relacionamentos, Pai querido, no meu caráter, Pai, que esse louvor se manifeste no meu caráter, nos meus relacionamentos e na reconstrução da minha vida. A presença, meu prazer. É tua bênção poderosa, Pai querido, desça agora sobre a vida dos teus filhos, trazendo entendimento para eles, Pai. Discernindo o tempo de sua vida, Pai querido. Debaixo de fazendo essa transição, Pai. Essa transição, Senhor.
de uma vida, Pai querido, sem o Senhor, Pai. Só tua graça Onde o Senhor é o Senhor da vida deles. Pastor, que conduz seus filhos, Pai, para um lugar de adoração verdadeira ao Senhor. De gratidão, Pai querido. De conhecer o Senhor, Pai. E que a abundância do Senhor, Pai, possa transbordar através da vida deles, Pai. Meu lugar Em nome do Senhor Jesus. Só tua graça. Para honra e glória do teu nome. Tua presença é o meu. É o que nós te pedimos, Pai. É o que nós te pedimos, Pai. Tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer.